Sociedade Digital, estamos aqui de volta. Tudo bem? Eu, André Ricotti, do MBA Kids. Super prazer ter que estar falando com vocês, com as minhas amigas Ieda e Patrícia da Cápsula. Tudo bem, Ieda, tudo Patrícia? Bem, e hoje a gente tem uma novidade, né? Um super convidado, super obrigado, o Jefferson Capelari. Tudo bem, Jefferson? Feliz e motivado. Não tinha o que fazer mesmo, né? Chamaram, você falou, vamos lá. Nada. O Jefferson é palestrante, escritor, muito interessante. Ele estava mostrando para a gente, aí, especializado em comunicação não violenta. Acho que é um assunto bastante rico para o que a gente fala aqui. E inteligência emocional. Mas não vou ficar aqui falando, não. Vou pedir para você se apresentar e a gente começar esse papo aí. De novo, super obrigado por ter aceito aí nosso convite. É uma alegria estar aqui, né? Eu sempre falo que quando a gente fala sobre a vida, sobre as interações, um pouquinho a gente contribui para a evolução do universo, né? Tem um escritor chamado André Luiz que diz assim: você melhora a psicosfera mundial, né? Então eu estou feliz por estar aqui, de forma a contribuir com o aprendizado das pessoas. Que bom. E a gente também acredita nisso. Acho que eu participo aqui, eu tenho um outro podcast também e é engraçado, né? Porque é uma forma hoje que a gente tem de chegar a mais pessoas, né? E você não se preocupar, às vezes a gente está aqui discutindo, né? Não sei se a gente está certo ou está errado, mas foi o que você falou bem agora, que é o nosso propósito de... Leva a uma reflexão, né? Eu só tenho a agradecer, porque eu fui aluna do Jefferson, né? Já li todos os livros, agora ganhei dele hoje esse livro aqui, gente, que eu super indico, que eu vou ler, mas eu tenho certeza que o conteúdo é maravilhoso, porque eu fui aluna dele, da professora Raquel, né? Também, e aí conheci o Jefferson pela Raquel. E a comunicação violenta é o segredo do futuro, né? Eu acho, porque a gente está vivendo num meio tão violento em todos os sentidos, violência virtual, violência presencial. Então, o tema dele é super atual. Ele trouxe aqui uns trechos que eu adoro, lá das aulas dele também. Aproveitem, gente, aproveitem, porque isso aqui é ouro hoje, entendeu? Não, Jefferson, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? E Ieda falou: Jefferson tá aqui, então vamos achar um horário aqui e colocar ele para vir para cá. Para começar, acho que seria legal você explicar para todo mundo, né, o que é a comunicação não violenta, né? Como é essa forma? É desafiador definir, porque a gente às vezes é tão profundo e ao mesmo tempo simples, né? Mas basicamente o que o criador da comunicação não violenta, o Marshall, ele trouxe a ideia da comunicação não violenta porque ele percebeu que a maioria a causa fundamental de toda a violência está no uso da linguagem. Então, ele usou o termo comunicação, né? Para referir ao fato de que as pessoas comunicam todos os dias, seja de forma facial, corporal, vocal, né? Pela sempre voz. Se comunicando. Sempre se comunicando. Não existe algo chamado não comunicação. Sim. Né? Verdade. Então, ele percebeu, por exemplo, que a linguagem era violenta. Né? Então, ele estudou, e como ele fez formação em religiões comparadas, ele pegou lá do Oriente a palavra ahimsa, que significa, do sânscrito, não violência. Mas no sentido que no português hoje a não violência foi separada pelo hífen, mas ela é uma palavra só. Então, ahimsa significa aquele que não comete dano ou prejuízo nem a si mesmo e nem ao outro. Né? Então, é uma comunicação que busca o cuidado, busca trabalhar em cima da empatia, da compaixão, né? Para que você diga tudo o que você quer para o outro sem que use ofensa, xingamentos. Então, a gente pode ver hoje, por exemplo, a quantidade de processos judiciais por danos morais, né? Por xingamento. É o que a gente chama de indústria do dano moral. Isso, e você vê no mundo digital, depois que você colocou uma palavra no ar, não tem como retornar. Então, precisamos ter essa educação no sentido de ter uma comunicação que não gera dano ou prejuízo, né? Em português, nós temos uma palavra muito bonita que é inocência, né? Só que as pessoas levaram a palavra inocência como uma palavra pejorativa. Fulano é muito inocente. Não, a palavra inocente vem do latim, significa aquele que não comete dano, inocere, que não comete prejuízo. É muito bom quando a gente sabe o que quer dizer as palavras. E ele é negação de prejuízo, né? Então, inocente significa... Por isso que tem até bíblico, né? Eu não sou muito bom de Bíblia, mas assim... os que vão subir aos céus, né? São os que são inocentes, né? Os puros inocentes. Então, você
pega uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela não nasce violenta. Uhum. Ela nasce, às vezes, se queixando por vontade de buscar nutrir as suas necessidades. Sim. Só que, às vezes, o adulto pode interpretar aquilo como birra, como manha, e aí já começa a criar violência dentro desse processo. E é interessante isso que você falou ontem, eu estava até conversando com a minha filha, né? Eu te comentei ali, não expliquei isso, mas eu sou avô, né? E a minha filha teve gêmeos ainda, né? E a gente estava, ontem a gente foi almoçar e estava andando no shopping, e tinha um menino fazendo uma birra com o pai, assim, um negócio assim. E aí a gente ficou olhando, aí eu fiquei brincando com ela, né? Falei, daqui a pouco é você aí, tá? E ela ficou falando, a gente conversa, tal, ela com o marido, como é que vai tratar. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Que a criança não é birrenta porque ela, tô a fim de... Eu falei assim, é um processo que ela está ela tá buscando alguma coisa. Se você não sabe enxergar, quer dizer, também tem... A gente fala um pouco isso aqui, né? Na relação... A gente fala muito sobre pais e filhos, né? Dos pais terem também, digamos assim, dá trabalho. Você tem que prestar atenção, você tem que entender, porque na verdade o que a criança faz, ela cria um sisteminha. Sim. Se jogou no chão e deu certo, ela vai se jogar no chão, ela vai se jogar no chão. É uma comunicação. Gritei, deu certo, ela vai gritar. É isso. Ela não tem ainda aquela comparação de dizer isso está sendo violento, mas ela acaba nascendo com aquilo ali e eu acho que para mim é um grande problema que a gente vive hoje de uma forma geral, sendo simplista, tá? Mas as pessoas estão crescendo, criando um determinado hábito e que para eles é normal. Né? Você vê isso na violência aqui no Rio de Janeiro. Você é do Sul, né? A gente, não sei se a gente comentou aqui, mas está aqui. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, mas é um dos problemas que a gente tem de violência aqui, é que os jovens de comunidade, eles nascem, a referência deles, aquilo é normal, você bater em alguém ou roubar. É o que tornou a banalidade do mal, né? É a banalidade do mal. Então as pessoas simplesmente lidam nessa questão de uma maneira como se fosse natural esse processo. Sim, né? sim. E aí eu quero fazer uma outra pergunta, mas ia te pedir um pouco, como conhecedor profundo aí, como é que você vê hoje, por que a gente está nesse processo de ter se criado a necessidade de falar de comunicação não violenta, porque a gente está num processo de muita comunicação violenta. O que você entende um pouco? Por que quem descambou para esse caminho? Não, né? na verdade, nunca descambou. Na verdade, só Sempre revelou foi. mais. Faz sentido. Você imagina, por exemplo, que esse tipo de comunicação que a gente chama de violenta, ela tem 10 mil anos de prática. É verdade. Então, só que antigamente, por exemplo, ficava muito restrito a tribos, a grupos familiares. Né? Você não tinha A relação de poder e força também. Há 10 mil anos você não tinha internet, você não tinha celular, WhatsApp, não tinha, mas sempre existiu dentro depois que surgiu o advento do patriarcado e da agricultura, começou-se as relações de poder. É verdade. Né? Então, para que você possa ter uma relação de poder, você precisa criar uma linguagem específica para domínio. Sim. Né? Então, você não consegue ter esse poder sobre o outro se você não tiver uma linguagem de domínio. Né? Então, a gente fala hoje muito sobre a ideia do ganha-ganha, mas é extremamente desafiador você chegar no ganha-ganha, porque às vezes as pessoas não querem abrir mão dos seus processos. Então, o que a tecnologia, a internet nos fez? Ela só tornou isso muito mais... Propagou, né? Então, você imagina, por exemplo, que eu estudo um cara chamado Alf Korzybski, né? Você já ouviu falar sobre Alf Korzybski? Não. Ele foi Fique à vontade de nos contar. Ele foi um matemático e filósofo polonês, e ele, em 1933, ele escreveu um livro chamado Semântica Geral. Então, nesse livro, ele falava sobre a tragédia do uso do verbo ser na comunicação. Caramba. Então, o processo que mais gera violência dentro dos relacionamentos é quando você usa o verbo ser na comunicação. Quando você diz para a pessoa o que ela é, ligado, de repente, a um diagnóstico, ligado a um rótulo, né? Que interessante. Né? E as pessoas não se dão conta. O verbo ser, por exemplo, antes de Aristóteles, por exemplo, que depois ele era um verbo para conectar. Isso aqui é um livro, ok, né? Mas para pessoas a gente não pode falar né? Então, por exemplo, assim, a pessoa diz, esse celular é preto, né? Então eu estou classificando ele como preto e você tem os bastonetes no teu olho, por exemplo, que cada um vê de uma cor, né? Não vê, todo mundo não vê, mas você diz, olha, para mim esse celular ele tem tons de preto.
Por isso pode ver, às vezes a pessoa diz, essa blusa é azul. Não é, estou vendo verde. Então, não é uma verdade quando você absoluta. usa o verbo ser, você classifica, diagnostica, numa que a gente chama uma coisa muito interessante, que é uma linguagem estática. Sim. Compreende? Então, quando você classifica uma pessoa, você é chata, o teu cérebro cria uma barreira de percepção mais ampliada a respeito daquela pessoa. Então, está definido e isso ponto. está definido. Então, o verbo ser ele tem duas características, que uma é uma capacidade de permanência, né? Então, ele vai definir a pessoa para a vida toda. Né? Você não está, né? Isso. Acabou. E lascou. E é interessante que a gente, igual nós iniciamos apresentando, né? As apresentações já é a aplicação do verbo ser. Sim. E aí a gente traz para as redes sociais, nós somos ali também, né? É isso. Nós nos retratamos ali, mas será que é a mesma verdade de tudo que está ali? Né? E aí a gente queria entender isso, esse impacto da tecnologia, né? Desse uso das redes sociais no nosso cotidiano, porque a rede social é um meio de comunicação. Sim. Né? Sim, extremamente. E aí a gente queria entender como é que a comunicação não violenta pode nos auxiliar, né? Porque igual você falou, chegou e a gente tem que se adaptar, não tem como voltar atrás, né? E como é que a gente pode desenvolver, né? Os pais desenvolverem com os filhos que estão entrando agora nesse mundo. Eu acredito que como a tecnologia é relativamente nova para a gente, né? A gente está achando que é desde a época das cavernas, mas não é recente. Então, em certo sentido, nós estamos nos adaptando a esse tipo de tecnologia. Verdade. Né? E aí você vai começar a perceber que as pessoas também vão criar um sistema imunológico para isso. Não adianta você regular uma tecnologia porque ela vaza por outro lado. Sim. O que precisa é as pessoas aprenderem o que é fake news, o que não é real, só pela experiência. Né? Então, quando você vai começar a pensar, eu já não posso comunicar dessa forma, né? Porque eu tenho as consequências em relação a isso. Né? Então, naturalmente, as pessoas vão se organizando dentro desse processo. Sim. E outra coisa, por exemplo, se você... também a ideia não é pontificar, fazer uma doutrinação em termos da não violência, né? Porque senão você acaba ficando uma pessoa que diz, o que esse cara está fazendo isso, né? Quase a gente com a proteção de dados, né? Que não pode coletar nada. Quando a gente fala alguma coisa, não, mas é exagero. É a mesma coisa. Você tem que ter tudo que é muito regrado também não é entendido, né? Exatamente. Tem que ser entendido. Então vai chegar um processo, por exemplo, natural, que as pessoas vão se adaptar a isso, né? Então, antigamente, assim, de repente, a pessoa comprava qualquer coisa, né? Hoje tem, por exemplo, as questões da checagem, né? Tanto no Twitter quanto agora no Meta. Então, as pessoas por si só elas vão se regulando. Sim. A pessoa diz, tal coisa, pessoal, não é bem assim. Só para dar uma ideia bem interessante sobre a questão da comunicação, quando teve a Challenger, ou Voyager, não sei o que, foi um ônibus espacial que explodiu. Sim. A NASA, por exemplo, ela procurou encontrar a resposta para o estouro da nave lá com eles mesmos. E eles demoraram muito tempo para encontrar. Quando teve outra nave que explodiu, eles abriram para a comunidade inteira contribuir. E rapidamente eles conseguiram descobrir a solução. Sim. Né? É um outro... O que você está trazendo é interessante, que é a cocriação aí, né? A cocriação. Que eles têm... Isso tem sido feito até no ambiente científico, né? Isso se abriu muito e é muito rico, realmente, né? Você participar, deixar todo mundo participar. Não sou dono da verdade totalmente, né? É isso. Eu estou curioso, que eu estou vendo ali, elas falaram, o que são esses... Eu conheço porque eu fui aluna dele, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Vamos lá. O ABC do Girafez. Eu li todos do Jefferson até agora, né? Porque quando a gente então, a comunicação não violenta, ela, para facilitar o entendimento, ela usa algumas metáforas, né? Alguns animais que simbolizam a comunicação. Basicamente, nós usamos 3 animais que representam um determinado tipo de comportamento humano. Assim como uma pessoa diz, minha sogra parece uma cobra jararaca, né? Então usa uma metáfora da cobra, a comunicação não violenta também usa. Então, a Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação, ele pegou a ideia da girafa como uma forma de representação de um coração ampliado. Porque a girafa é o animal terrestre que tem o maior coração biológico, que é de 43 vezes, 50 vezes o tamanho do coração humano. Caramba. Então, ele estava dizendo o seguinte, toda vez que você age dentro de um processo de dar de coração, o que é dar de coração, né?
fazer o bem sem olhar a quem, né? Já tem meio bíblico isso, né? Mas ele está dizendo, isso é quântico, né? Quanto mais você dá, mais você recebe, né? Então você amplia a tua capacidade compassiva e não violenta em relação às pessoas, né? E além disso, a girafa tem um pescoço comprido que indica que você come do céu, né? No sentido, você come de estruturas mais limpas, né? Onde você sai dos julgamentos morais, né? Da crítica, do diagnóstico, da acusação, e observa o que você precisa e necessita e o que o outro está passando. É mais ou menos como você ter uma divindade de cima assim e contribuindo com você, né? Quer dizer, quanto mais você dá de coração, mais alto você vê consegue a realidade. Por exemplo, se alimentar e ver. Quando a minha mãe, né, que ela não teve, raramente teve uma educação emocional no sentido de inteligência ou comunicação não violenta, e ela tinha determinados comportamentos emocionais que não eram agradáveis, você olha para ela e diz assim, está tudo certo dentro desse processo, né? Então essa visão ampliada, né, que você começa a observar que as pessoas não estão querendo ser violentas porque elas acordaram e falaram assim, um pai e uma mãe, hoje eu vou tornar a vida miserável do meu filho. Sim. Não é por falta de educação. Então, quando você começa a se educar, né, a palavra educação é uma palavra muito bonita, porque significa tirar de dentro, né? E é por isso que o Paulo Freire fala que ninguém educa ninguém, né? Então, quando você se educa, você decide tirar de dentro essa possibilidade de aprendizado. Então, você começa a perceber, puxa vida, eu percebo que a minha mãe ela tem necessidades, mas ela não consegue comunicar essa necessidade de forma não violenta, né? Por exemplo, teve um rapaz aqui quando foram aqui no Rio de Janeiro, quando eles foram privatizar a companhia de água aqui, SEDAI, acho que era. SEDAI, Ele era um funcionário da companhia e ele foi lá na frente do prédio lá e começou a jogar pedras lá na companhia. Aquele ato dele é violento, mas por debaixo disso ele tinha uma necessidade que estava impulsionando aquele ato. Sim. Então ele estava dizendo assim, como que eu vou pagar água em casa? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Mas a forma que ele escolheu para expressar aquilo que ele estava precisando foi violenta. Isso aconteceu agora em São Paulo com um policial, que ele matou uma pessoa porque ele, ouvindo a palestra que estava explicando como é que os cargos iam ser remanejados, né? Ele achou que talvez fosse perder o emprego, olha aí, também foi lá e matou. Então, quando você começa a se educar, você começa então a crescer dentro do despertar uma girafa que já estava dentro de você, mas que ela foi corrompida em certo sentido pelo lobo, né? Que é a linguagem do lobo que a gente utiliza. Então, eu gosto muito de falar do Humberto Maturana. Não sei se já leram Humberto Maturana. Não. Sugiro que vocês possam ler. Humberto Maturana, das pessoas mais geniais do século XXI. Ele faleceu há pouco tempo. E ele diz assim, quando nós estamos na barriga da mãe e depois que a gente nasce, nós vivemos na confiança de sermos amados. Verdade. Nós vivemos na confiança da ternura, do afeto, do carinho, do aconchego, né? Do abraço. Então, ele diz assim, a borboleta, quando sai do casulo, ela não sai na confiança do inseticida. Sim. A borboleta, quando ela sai do casulo, ela sai com a ideia de vou borboletear. Sim. Né? Você é feliz. Então, quando uma criança nasce, ela não nasce na confiança da violência. Ela não nasce imaginando que ela vai ter relações de trágicas, né? Só que em pouco tempo, pelo entorno que ela está vivendo, ela começa, então, a absorver todo esse nível de violência. Né? E por falta de educação dos pais. Né? E daquelas pessoas que estão em torno. Então, nós somos, às vezes, rodeados de péssimos exemplos. Na melhor das intenções, as pessoas podem nos levar à bancarrota. Né? Você falou tudo, na melhor das intenções. É o que a gente fala, a gente tem conversado, né? Não é que eu gosto também muito dessa parte de psicologia. Já até comentei que a gente tem um outro podcast que a gente fala muito sobre só assuntos da mente, realmente, né? E as pessoas não fazem, os pais não fazem por maldade, eles fazem por não É a melhor das intenções. Só que o ponto que você trouxe, ele para mim, é o que para mim é mais forte, é que o exemplo ele é muito rápido de ser absorvido pelo outro lado, principalmente pela criança, né? Porque como ele não tem a relação, ele não tem a comparação, né? Ele não tem ali digamos assim, os dois lados, ele pega aquilo ali e pelo contrário, ele está vendo daquela pessoa que para ele ele veio ou você que veio para cuidar de mim, me proteger, me dizer o que é certo, o que é errado, então você está dizendo que sou certo. Isso agora é certo, né? Hoje de manhã no Instagram eu vi uma publicação que era exatamente isso. A menina falou que queria saber como que ela poderia se transformar num celular.
Porque num celular. Porque os pais o pai iam dar dela mais chegou atenção. do trabalho, mexendo no telefone. Ela falou, pai. Que bonitinho. Aí ele falou, peraí, só um minutinho que eu tô atrasado. Aí ele sentou, continuou. Aí, mãe, vamos brincar de não sei o quê? Aí a minha mãe tava lá com os olhos... Ela falou, minha mãe tava com os olhos brilhando, olhando o telefone. Ela falou, como eu posso me transformar no celular? Porque aquilo ali é muito importante para eles. Sim, né? Quero até receber esse olhar. Né? Eu quero receber esse olhar. Então você vê, por exemplo, que ela está comunicando de uma forma irônica, né? Embora seja divertida, mas ela, por debaixo disso, tem uma pedido necessidade. De socorro, é um pedido de amor, né? De afeto, de amor, né? E tudo isso. Então, mas o mais grave é em relação à questão da criança, porque quando você, neurologicamente, quando você tem de até 2, 3 anos de idade, o cérebro de uma criança ele grava 2 vezes mais rápido a informação do que um adulto. Então, depois que você construiu todo esse processo para que você possa desorganizar, é extremamente desafiador. Né? Então, por isso que as primeiras etapas da infância, elas são determinantes. Na verdade, eu não gosto desse termo da palavra infância porque é uma tragédia, né? Porque infância significa aquele indivíduo que não fala. E ele significa a negação da fala. Só que ele fala com os olhos, ele fala com os gestos, ele fala até por isso que a educação vezes... infantil não procede mais. Porque não podemos usar o termo. Porque a infância ela vem de uma origem etimológica, onde é que você tinha aquele comportamento prussiano, alemão, aquela coisa, assim, ó, você tem visita na casa, você não fala. Ninguém fala. Fica até em outro cômodo. Só que a gente sabe que isso não procede. Interessante, é verdade. Agora, Jefferson, tem a girafa e tem também o outro personagem, né? Do lobo. Do lobo, exatamente. Fala um pouquinho do lobo, então, porque assim, a gente falou o lado, vamos dizer, o lado bom. Legal. Eu trouxe só as orelhas do lobo aqui, né? E aí, mas também tem um personagem que é a ovelha. Né? A ovelha, na verdade, eu incorporei na Comunicação 90 porque o criador não falava da ovelha. Mas a ovelha, ela representa quase 85% da população mundial. A ovelha que segue, seria... É isso. A ovelha é um animal, por exemplo, que ela não tem defesa própria. É um dos únicos animais da cadeia que não tem defesa própria. Verdade. E ela se deixa facilmente ser dominada e domesticada. Então, por exemplo, assim, a ovelha é aquele comportamento que a gente não se queixa de determinadas coisas. Né? Você está numa agência bancária, por exemplo, e tem um caixa para 50 pessoas. Você não levanta lá e diz para o gerente, olha, eu estou incomodado com o fato de não ter mais gente a atender. A ovelha, ela senta e fica ali se queixando internamente, né? Dando gastrite e tudo. Então, 85% das pessoas vivem sob a conformidade aprendida. Né? E como é que começa essa conformidade da ovelha dentro da gente? Martin Seligman, ele fez um experimento com cachorros, você já ouviu falar sobre a conformidade? Acho que já. Então, o Martin Seligman, ele fazia uma pesquisa com os cachorros e toda vez que o cachorro tentava sair da caixa, ele levava um choque. Isso. Mas não era um choque alto, era um choque bem né? E a partir de determinado momento, o cachorro disse, não adianta mais, eu desisto. Né? E isso acontece com o mesmo comportamento do ser humano. Então, se você, quando criança, você busca ter determinado tipo de comportamento, você chega um momento que você desiste. E aí você assume o teu cérebro de ovelha, que assim, para que eu vou fazer isso? Porque isso não me adianta. Né? Então, nós temos essa possibilidade, né? Às vezes você precisa se queixar, precisa fazer a reclamação, mas você diz, não, eu não vou incomodar. É o comodismo, então, eu abro mão da nutrição das minhas necessidades para poder atender as das outras. Então, eu digo sim para os outros e digo não para mim. Aí vem à mente aqui que eu fiz ontem uma live falando da conformidade da gestão condominial. Aí você, quando sai um pouco, tem a ovelha negra. Aí tem aquela ovelha negra que é aquela que sai, que fala, que se expõe. E a gente, na proteção de dados, né, a gente fala muito que tem que estar em conformidade com a lei. Então, quem está em conformidade nesse sentido da palavra é uma vantagem, porque você está seguindo a lei. Só que você está seguindo a lei correta. Ou seja, né, é aquela ovelha boa que foi lá, a negra, entre aspas, né, mas que está seguindo e que se expôs, teve coragem de falar. Na verdade, a ovelha negra é uma girafa em desenvolvimento. Olha bem, tá vendo? Eu ia falar isso. É que eu vejo uma ovelha no meio do caminho, e eu acho que eu sou um pouco assim às vezes. Não é que eu não goste de brigar, mas, por exemplo, eu olho um pouco e falo... Eu tento controlar o que eu tenho controle. Né? Então, se eu olhei... Vou pegar teu exemplo só para se eu olhei o banco, e o cara... Eu costumo ir lá e falar assim, você não tem como botar outro? Não tem. Então, tá bom, eu vou mudar de banco. Né?
eu não deixo de tomar uma ação. Eu vou tomar uma ação. Eu falo assim, eu vou tomar uma ação. Mas não é imediata, de ir lá e reclamar. O que eu não faço muito, e às vezes eu até... Minha esposa ela gosta de uma briga. De vez em quando a gente tem essa coisa, mas tem que ir lá. Eu falei, não tenho, não vou gastar meu tempo. Eu falei, desculpe. O marido é assim também, não vai reclamar, não vai falar, não vai... quer ser feliz ou ter razão. Mas eu vejo, eu vejo muito ovelha. A gente hoje, né, com 8 bilhões de pessoas no planeta, não tem como, né? Tem uma quantidade enorme. É aquela coisa, às vezes você chega, tem uma fila e aí todo mundo para na fila e você, não, por que a fila? Sim, porque alguém está na fila, todo mundo está na fila. Isso é conformidade. Você vê muito você quer ver isso simples. Saída aqui no você Rio. Você vai para a fila, né? Você vai, a saída de uma avenida principal para outra, você vai ver na fila e você vai. E aí eu já vi gente reclamando, pô, mas você vai furar? Eu falei, não, tem 2 entradas. Por que as pessoas pararam em uma só? Tem o Salomão Ash, que ele faz esses experimentos, né, de conformidade. Então ele põe a pessoa num elevador, uns atores, né? E eles ficam olhando para a parede do elevador. Eu vi. E as pessoas, elas ficam, como é isso, né? Quando vê, todos são virados. Né? Então, esse é um assunto profundo. Mas o que acontece? Normalmente, nós somos educados a usar a comunicação não violenta. Então, essas orelhas do lobo aqui, né? Quando eu estou utilizando essas orelhas, por exemplo, se eu escuto alguma coisa de alguém, vamos imaginar que a pessoa diga assim, ô Jefferson, cara, como você é idiota, né? Então, você usou o verbo ser, e me diagnosticou, né? Me deu um rótulo de idiota. Então, se eu estou usando essas orelhas de lobo, eu vou chegar para a pessoa e dizer, quem é você, idiota, duplamente idiota, que me chama de idiota? Entendeu? Sim. Então, com essas orelhas, elas são muito eficazes para poder você escutar a violência e voltar com violência. Né? Então, mas eu posso usar essas orelhas, por exemplo, voltadas para dentro. Né? Entendi. Então, quando essas orelhas estão voltadas para dentro, eu não estou mais refletindo para o outro que ele está me dizendo. Eu estou simplesmente olhando para mim mesmo, me achando que eu não sou perfeito o suficiente. Né? Então, quando você usa essa orelha voltada para dentro, você começa a se punir e se xingar. Né? Cara, eu vou abandonar esse negócio. Imagina, por exemplo, que alguém dê uma crítica do podcast aqui, né? Então, você, ao invés de celebrar a observação da pessoa, se você estiver olhando com essas orelhas, você vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu não tenho jeito para isso mesmo. Não preciso mais fazer. Eu não tenho talento para poder. E é muito rápido. Isso aí é muito... E também eu acho que às vezes tem meio que personalidade também. Não, a personalidade é uma construção. É uma construção. Então, você começa, por exemplo, porque persona do grego significa máscara. Olha que interessante. Então, a pessoa com uma personalidade forte, ela é uma pessoa que tem uma máscara gigantesca. Né? Engraçado, é verdade. Então quando você a maioria dos processos da falta de êxito em qualquer situação tem a ver da maneira violenta da linguagem do lobo que eu tenho conversado comigo mesmo. Sim. Então, eu começo, ao invés de eu falar assim, eu não tenho jeito para violão, assim, nesse momento ainda não tenho habilidade suficiente para tocar violão. O fisioterapeuta da minha mãe falou, por que você não faz uma aula de música? Eu falei, mas eu não tenho essa habilidade, esse jeito. Ela falou assim, mas você aprende. Se você pegar e começar a tocar, você vai aprender. Que eu falei que eu queria andar de patins, né? Aí ela, ai meu Deus, mais uma paciente. Eu falei, ai meu Deus, aí veio a minha mente, realmente, né? Vou fazer uma coisa arriscada, né? Limita. Aí ela vai tocar um instrumento, vai fazer alguma coisa diferente, assim, na área da música. Então, o Marshall Rosenberg diz assim, quando você vai comprar antidepressivos, né, na farmácia, vem essas orelhas junto, você não percebe, mas elas vêm junto. Porque é uma maneira que você tem de você tornar a tua vida miserável, porque a base do processo da depressão e dessas crenças limitantes que a gente tem dentro da gente foram coisas construídas de maneira violenta dentro da gente. E a gente teve essa crença. Aí o que acontece? Então você não percebe, mas você está usando essas orelhas para poder reportando para as crianças é o bullying. Se autodestruir. O bullying, às vezes, não é o problema do que está fazendo, é quem está sentindo é que é a pessoa que está precisando mudar. Como ele lidou com esse bullying, né? Então, a grande sacada da comunicação não violenta é a gente ensinar as crianças e os adultos, inclusive, a usar essas orelhas de girafa. Né? Por quê? Porque essas orelhas têm a habilidade delas filtrarem toda a crítica, todo diagnóstico, toda a violência. Então, por exemplo, se a minha mãe chega em casa e diz assim, essa luz está uma bagunça, né? Se eu escuto com essas orelhas, eu vou perceber, poxa, o que ela precisa de fato? O que ela está dizendo? Difícil, o que ela está dizendo por debaixo dessa expressão? Né? Então, ela está precisando de colaboração, está precisando de uma ajuda em casa. Higiene, né? Então, é com essas orelhas que eu filtro.
eu não rebato com as orelhas engenhadas. Então, o Marshall Rosenberg diz assim, toda vez que você usa essas orelhas, você escuta uma linda canção. E duas sentenças bem importantes, uma por favor e obrigado. Sim. Então, quando a pessoa está xingando o outro, está falando, na verdade ele está dizendo por favor, faça alguma coisa que possa enriquecer a minha vida. Só que se a gente estiver com essas orelhas aqui, ele diz, cara, para de encher o saco. Mas quando eu escuto com essas orelhas, eu começo a perceber o que você precisa. Você passa por esse coração grande, né? Isso, o que você precisa quando você está expressando de maneira trágica. E é muito... isso é muito verdade, porque dentro de outras coisas que eu faço, a gente discute sobre isso também. É legal você estar trazendo com essa ótica da comunicação não violenta, porque, na verdade, agora até você também fala muito de inteligência emocional e está completamente conectado, né? E reptiliana também. Então você vai explicar um pouquinho o que é isso. E para mim, que um dos grandes males da humanidade que é o orgulho, né? Porque por trás disso aí, tudo que você colocou nesse lado meio de arquétipo, tem o orgulho, mas de uma forma simples a gente só recebe o que a gente quer receber, né? Isso que é o grande ponto, né? Porque eu concordo com você, eu gostei do por favor e obrigado. Obrigada. Porque sempre o que a pessoa traz é um reflexo dela, não é que a gente criou um senso comum de eu estou sendo atacado. Não, eu estou com a oportunidade de poder olhar e entender uma situação ali. Pode até ser algo bom para mim, ou pode ser algo bom que eu vou fazer para o outro, né? Mas é difícil. Você imagina, por exemplo, que num ambiente de trânsito, você, o cara de trás buzina, ele está dizendo por favor. Por quê? Porque a buzinada é o medo que ele tem de ter sofrido um acidente. Então ele está dizendo, por favor, dirija com mais atenção, porque assim eu fico mais... Né? Só que a maneira com que ele escolhe, às vezes, não é uma maneira... É apertar a buzina e tá. E aí entendi o detalhe, que aí a forma que ele se comunica, ele acaba com a... Isso, eu não gosto da palavra obrigado, né? Porque eu gosto muito da palavra gratidão, porque obrigado significa estou em dívida com você. Olha, é isso mesmo, grato, você é grato. Porque... Mas quando o Marshall falou do obrigado, ele está dizendo assim, quando você muda o teu comportamento para contribuir com o meu bem-estar, eu agradeço por você ter feito isso. Então por favor e obrigado. Sim. Né? Então é simples assim, né? Você chega para o filho e diz, meu filho, eu preciso que você cuide disso. Então você está pedindo um por favor, algo que ele faça que enriqueça a vida dele. Mas quando ele fala, você diz, grato por você ter feito isso. Mas aí tem uma questão bem importante. A maioria das pessoas pedem que o outro mude o seu comportamento, mas quando elas mudam o seu comportamento, raramente celebram. Sim. Eu Entendeu? vou puxar para um lado aqui. Nós somos advogadas. Então. E eu trabalho muito no ambiente empresarial. E a gente estava trabalhando um contrato entre sócios. E o sócio falou, não, vou levar o meu advogado. Então, assim, o advogado, para mostrar serviço, ele mostra lead. Né? Ele já entra com o arquinho, a orelhinha aí já. Né? Nós somos formados na faculdade para usar essa orelha. É isso. Né? E é complicado você sabe com quem tá falando. você sabe com quem tá falando. Né? E assim, para você mostrar serviço para o seu cliente, você tem que arranjar um problema. Um litígio. Tem que arranjar. Senão você não é bom. Olha que incrível isso. Não é? Pensando, eu lendo isso, eu saí de uma reunião assim. É interessante, isso é verdade. Porque a gente não quer que simplesmente não dê problema, né? A gente parece que eu estou pagando. Exato. Mas a ideia é que você está aqui para não ter problema. Não assim, teve. Eu era a advogada da empresa, não precisava de ter outro advogado ali. Claro. Mas aí o sócio que estava ali no problema... vou levar o meu. Aí já arranjamos um sério problema que não necessitava. E se você encontra o advogado do outro lado com a orelhinha aqui, aí acabou. É muito se difícil de você resolver. Com a orelha boa, com a orelha da girafinha, ele vai escutar e vai tentar. Isso. Mas veja, tem uma coisa muito interessante, porque muita gente confunde o fato da girafa ter um coração grande como tem essa bondade, né? Mas como se fosse uma coisa ingênua. Não é nada disso, não. Né? Mas você, com as suas orelhas, você pode escutar o comportamento do outro e dizer assim, olha, eu fico assustado quando você fala desse jeito comigo. Entendeu? Aí a pessoa cai em si, porque a comunicação não violenta, ela faz isso. Ela tem um nível de empoderamento... Isso, eu ia falar, porque esse detalhe que é importante, né? Não é... Você não está sendo bobo, né? Porque criou-se uma outra
modo na sociedade que é ou você, né, se alguém fez, você tem que devolver Rebater. na mesma... Então, né? Quando, na verdade, o que você está falando da girafa é que é alguém que tem muita força interior. Né? Pelo contrário, É o coração você está gigante, né? esperneando e eu não estou nem aí para você estar esperneando. Né? Posso te ajudar se você quiser. é isso. Né? Então, é que às vezes a gente até brinca. O silêncio é o pior, pode ser a pior resposta. Mas que o você pode Marshall dar. ele tem uma frase que é belíssima, que pouca gente fala na comunicação, que é você permanecer compassivo mesmo diante de uma atitude violenta. Esse é o grande desafio. Sim. Porque o Gandhi ele falava assim, se nós entrarmos na lógica do olho por olho, dente por dente, vão ficar todo mundo cego e desdentado. Vai. Sim, sim. Né? Então essa ideia de que você não leva o desaforo para casa, mas a casa da gente não é lugar para levar desaforo, né? Sim. Mas é assim, você precisa usar as orelhas de girafa para compreender qual a necessidade que o outro tem quando ele se comunica dessa forma, né? Porque a gente sabe às vezes que essa escalada da violência, ela começa e chega um momento que as pessoas desconectam e gera não tem volta. Tem crime, né? É muito difícil voltar. Eu não sei se você sabe, mas neurologicamente, por exemplo, a nossa parte cortical que faz as ponderações, o lóbulo pré-frontal, quando você atinge, por exemplo, 100 batimentos cardíacos e em função da adrenalina, numa irritação, ele desliga a consciência. Isso eu não sabia. Nossa, por isso que... É o que você fala, fiquei cego, né? Isso, é o que Augusto Cury chama de janelas killer. Né? São janelas matadoras, né? Então, o que acontece? Você desliga a consciência e você simplesmente dá vazão a tudo que tem. Age por impulso, sem pensar, sem raciocinar. E é o que as pessoas falam. Que você tem que falar pra gente sobre ele, porque ele tem uma experiência muito legal que eu gostaria de compartilhar. O Dr. Thompson, ele é um especialista em Parkinson, né? E não sei se você sabe, mas ele põe eletrodos na parte do cérebro reptiliano aqui dentro, né? Então, só que para botar aqui dentro, ele precisa entrar pelo topo da cabeça. Nossa. Não pode ser por aqui. Tem que ser pelo topo para chegar num lugar chamado substância reticular, né? Para poder regular o movimento. E ele estava botando um eletrodo numa senhora. E quando ele... Imagina, isso aí é... Milimétrico, né? Nossa. Meu pai teve um pouco mais baixo. Aí, quando ele estava colocando o eletrodo lá, e ela estava... Porque não sei se você sabe, o cérebro não tem dor. Então, a pessoa pode ficar consciente, né? Porque se tivesse dor, era como você querer ligar do teu celular para você mesmo. Né? Então, o cérebro não tem dor porque ele precisa reconhecer as dores do corpo. Então a cirurgia ela é feita com a pessoa acordada. Então, ele coloca aqui e quando chegou lá na substância reticular, em 5 segundos, ela começou a falar: a vida não tem mais sentido, que inferno que eu estou vivendo, porque que eu estou incomodando todo mundo. Né? Aí ele desligou o aparelho, né? E aí em 30 segundos ela voltou ao estado natural dela. Caramba. E ela não tinha quadros depressivos. E aí ele disse: posso ligar de novo para ver o que... E deu o mesmo resultado. Aí o que a neurociência descobre hoje, por exemplo, que a consciência da gente está na parte mais primitiva do nosso corpo, que é no tronco encefálico, que é o cérebro reptiliano. E que a parte... o tronco encefálico é o cérebro reptiliano. Que tem uma memória de 550 milhões de anos dentro da gente. Por isso porque todos os vertebrados compartilham o mesmo chassi básico biológico dos répteis. Por isso que chama cérebro reptiliano. E aí a neurociência descobriu que as nossas memórias de todas as experiências da vida estão armazenadas na profundidade do nosso cérebro. E que a parte analítica só faz o reconhecimento. E o que leva, então, por exemplo, o que ele fez forçando, o que leva uma pessoa normal a acabar criando essa experiência como... A sedimentação de memórias repetidas de informações que você tem desde a primeira infância, da intrauterina, né? O dinheiro não dá em árvore, para de não sei o quê, você não tem prosperidade. Você está surpreendendo com o que a gente fala nesse outro... Isso, então... Aí vem a questão de tudo isso. São a criação das crenças desde o útero, na verdade. Do comportamento, e aquilo vai sedimentando. E aí vai como se foi esse exercício que ele fez, né? Como se fosse lá e... Vai sedimentando, como o Dr. Piazzini vai escrevendo na pedra, que é na parte reptiliana. Sim. Que interessante. E aí as nossas memórias elas estão ali armazenadas naquilo, então
todos esses processos, né, de respostas emocionais do mundo digital não aconteceu agora. Né? Simplesmente a pessoa traz essa informação que já tem aprendizado e joga para fora. Então, só para dar uma ideia, a parte profunda do cérebro tem 69 bilhões de neurônios. E a parte aqui ela tem 16 bilhões em média. Não sabia. Hã? Gente, não sabia. Então a pessoa pensa quando fala a mente, não, mas a mente não é o racional. Não é aqui. O racional é uma parte da mente, só que as pessoas relacionam a mente como racional. Mas então, deixa eu ver até se... Porque agora você me deu uma luz no... Não, eu falo uma coisa e você me deu uma justificativa só para ver se tem sentido, né? Que eu trabalho muito com alguns grupos de outras coisas que eu faço, dessa coisa de você realmente... É o que a gente chama de despertar de consciência, né? Que é você cada vez mais ter o controle do seu eu, né? E que para mim agora, quer dizer, o que na verdade estou falando isso é você parar de jogar sedimentação lá para dentro. O que você está fazendo é deixar limpo para poder... Que a gente fala muito é o seguinte, o nosso exterior, ele é cheio de problema e ele não vai deixar de ser. Né? Então, o que você está dizendo é que quanto mais coisas você for jogando ruim, e a palavra sedimentação então é pior, porque quer dizer que ela está ficando. Para limpar depois não é um processo. Você pega uma pessoa, por exemplo, que ela tem um relacionamento de 30 anos, né? E de repente ou alguém morre ou se separa. Ele gera um processo de dor gigantesco porque está tão sedimentado lá. Que fazer, não sei nem como fazer diferente agora. Né? Então, não sabe como lidar, né? Então você precisa reescrever, mas você não apaga. Eu tava dando um podcast essa semana e a pessoa disse, fizeram uma pesquisa, né? Eu estava na LERJ falando e ele fala assim, se você gostaria de apagar suas memórias de dor, daí 75% das pessoas disseram que sim. Aí o Alberto me perguntou, Jefferson, qual a tua opinião? Eu digo, seria uma tragédia. Sim. Porque são as memórias que vão te dar todo o know-how. Para onde é que eu quero seguir? Se você não tiver referência, não é gostoso você viver a dor, mas ela é necessária. Né? Então, aí aprendizado às vezes. Né? Então aí que entra a comunicação não violenta e a neurociência. O Marshall não sabia disso porque ele não teve tempo, acho que, de aprender sobre essas questões, mas ele intuiu, né? Então nós temos essa região profunda do cérebro chamada PAG, que é substância cinzenta periquitual. Ela tem o tamanho mais ou menos de uma jujuba. Só que ela, por exemplo, quando você está fazendo coisas... imagina, por exemplo, o teu sistema biológico, ele tem uma faixa, que chama-se faixa de homeostase. Então, se você sai da faixa, por exemplo, você tem um relacionamento que está agradável. Você está dentro de uma faixa que o cérebro te diz assim, isso te traz bem-estar. Quando você sai da faixa, vai gerar dor, né? Que é a parte de trás da substância. Então, se não tivesse esse padrão, você não buscaria voltar para a faixa. Sim. Né? Você também não agiria, né? Você ia ser mecânico, automático. Acho que agora a gente... Aí você está falando, o dito popular fala, né? O erro faz a gente aprender. Não necessariamente. Então, desde que você pegue aquilo ali e tome como uma experiência e tome uma... E queira, mas que a maioria pega aquilo ali, introspecta, deixa entrar, lá, deixa a parte ruim remoer. Então, em termos, por exemplo, do aprendizado digital ou das questões da internet, por exemplo, o cérebro reptiliano está sempre vigilante. Então, ele capta informações, por exemplo, que você conscientemente você não tem. Sim. Então, tudo que você ouve, você vê... Uma vez eu fui dar uma palestra em Curitiba e aí tinha um outdoor, assim, né, de uma ótica, e eu nunca esqueci da frase que diz assim, sem querer você já leu. É muito bom. É propaganda de outdoor. Então o teu cérebro reptiliano, ele está sempre varrendo as informações. É por isso que as pessoas dizem assim, nesse livro que eu falo sobre... as emoções não duram mais que 1 minuto e meio. Não sei se você sabe disso ou não. Já ouvi falar. Nem a raiva, nem o medo, nem a tristeza. Nada dura mais de 1 minuto e meio. Então, se você encontrar alguém com raiva, você começa a contar assim, 89, 88, né? Porque 90 segundos. Aí vai baixar. Aí a pessoa diz, Jefferson, por que é a felicidade que a gente não consegue ter felicidade? Porque a natureza não nos deu essa possibilidade. Porque para o cérebro reptiliano, por exemplo, a felicidade ela é uma distração. Tá. Porque esse cérebro não sabe que você está no século XXI. Então, se você se distrai na felicidade, você pode ser roubado no celular, por exemplo. Sim. Né? Quando teve o Alok aqui no Rio, 500 pessoas foram roubadas, né? Porque estavam distraídas na felicidade de estar filmando. De registrar o momento. Então, quando você tem a felicidade, o cérebro diz assim, ei,
eu vou te romper esse processo agora para que você possa ter vigilância sobre o que você está fazendo. Mas tem uma coisa que a gente chama de emoção residual, que é sensação de fundo, né? Que você tem o contentamento, né? Você tem esse bem-estar que você sente em função da felicidade, mas ela tem o pico. Depois ela desce como, né? Isso pode durar uma semana, 2, quanto você quiser, mas a felicidade ela é um pico, né? Assim como a raiva é um pico, depois você tem a irritação, o mau humor, né? Por isso que no final das contas é você conseguir trabalhar com todas essas... E reconhecer isso. Porque também não adianta, quero ser feliz o tempo todo, não vai acontecer. Não existe isso. Ou ficar super vigilante o tempo todo também, aí você também não... Jefferson, agora só assim, para a gente poder... A gente fala muito com pais, né? Nosso público. Como é que a gente pode desenvolver... Né, mostrar isso para as crianças, né, desenvolver isso adolescentes no dia a dia, tanto para escolas, nós como sociedade, de desenvolver esse diálogo mais... Eu até, se eu puder complementar, eu ia te pedir um pouco, acho que você deu uma bela explicação né, sobre a comunicação não violenta, mas pensando no papel de pais e papel da escola. E até professores também. Né? A gente até discutiu isso no último, que foi interessante, que foi... tem muitos pais hoje estão querendo que a escola faça um papel que não é da escola, que é dos pais. E a escola fica sem saber, sem fazer o seu papel. Foi até o que ela trouxe como pedagoga. Ela falou assim, a gente tem todo um trabalho que a gente não consegue executar porque eu tenho que cuidar do filho, porque a mãe não... Então, e ela falou dos grupos do WhatsApp também, comparando o que ela propõe em sala de aula com o que é colocado, né? Ela é uma professora. Essa é uma questão muito complexa. Eu antigamente vi uma postagem dizendo assim, a escola não educa, quem educa são os pais. E eu discordo completamente. Porque tem aspectos, por exemplo, que a escola desenvolve que em casa você não consegue. Principalmente a questão social. Até porque isso que eu ia falar, porque na escola você está em sociedade, você está com coleguinha, você está aprendendo a dividir. Até pegando o que ela falou no último, porque aí, só para fazer uma linha, né? Porque quando a gente falou quem educa são os pais, o que eu entendo um pouco, é você criar ali uma base de valores. Aí sim a escola, e foi o que até ela também trouxe, a escola vai começar a ser socialização, e ela tem sim esse papel dali. Só que quando a base vem ruim, e aí o pai, aí você vê... Aí ela até falou assim, aí você vê no pai e a mãe, você entende por que a criança está tendo... A fruta nunca quer longe do pé. Né? Então você pega, por exemplo, assim, o Humberto Maturana, e eu faço essa pergunta nos meus treinamentos, também nas palestras, quem vocês imaginam que é o futuro da humanidade? Né? Aí as pessoas, as crianças. Né? E o Maturana diz assim, não, o futuro da humanidade são os adultos. Sim. Porque são eles que vão trazer a informação para a criança e para o adolescente para que eles possam se tornar adultos emocionalmente inteligentes. Mas você pode observar que a maioria dos pais que eu conheço não tem a competência emocional para lidar com isso. Né? A importância da informação. Isso. Né? E ao mesmo tempo, por exemplo, tem um outro escritor chamado Juan Casassos. Ele foi convidado pela Unesco para fazer um levantamento das escolas na América do Sul e na América Central. Ele tem até um livro chamado Fundamento Emocional. E depois ele elencou 30 itens que ele ia avaliar numa escola. Biblioteca, sala de aula, refeitório, todos esses negócios. E quando ele foi tabular os dados, né, da escola, ele percebeu que um item correspondia a 90% da resposta e 29% a 10%. E aí você tem ideia... Não era nem 80-20, era 90-10. 90-10. Ele descobriu que 90% dos problemas que os educadores passam no ambiente de sala de aula é de ordem emocional. Sim. Aí eu pergunto para os educadores, quem de vocês teve na formação acadêmica aulas de inteligência emocional, comunicação não violenta, justiça restaurativa, lidar com conflitos? Né? Só aprenderam a didática. Não é só e olha lá, não é nem didática, porque didática antigamente que a minha mãe fazia o magistério, era outra didática. Né? Verdade. Aí, por exemplo... eu percebo que tem uma tragédia que aconteceu essa semana que quando a possibilidade de você remunerar pessoas para ser professores, né? Que agora tem o governo lançou então um processo de valorizar quem quer ser educador. Pois né? Eu ouvi tem uma bolsa para quem é baixa renda ser educador. Piorou. Gente, piorou a situação. Nacional? O baixa renda. Isso. O que você precisa é aumentar a valorização do educador, porque ninguém deixa de ser educador porque
Mas a gente está sempre trabalhando o fim, né? A gente nunca está trabalhando... A minha avó tem uma frase genial que ela diz assim, meu neto, quando a gente não tem dinheiro, até o tranco é feio, não sei se você fala. Né? O tranco é o jeito que o cavalo caminha, assim, meio desacorçoado e tal, né? E é isso, se você der dinheiro para o educador, por exemplo, ele vai se tornar um... Né? Não é você fazendo... Então, veja, de ajuda, né? Ele está fazendo o caminho inverso. Ele está querendo pegar as pessoas para que elas queiram ser professores. Não, tem que valorizar o professor para que o aluno olhe e diga, nossa, que legal essa profissão também. Gostaria de ser também. Não, e trabalhar no que é o que corresponde a 90%. Então, você veja hoje, por exemplo, tem as competências, já falava isso há uns 10 anos, antes de falar sobre as competências socioemocionais. Só que, por exemplo, assim, você tem escolas que dizem que tem... Tem até uma moda, né? Tem até uma moda hoje. As escolas estão em moda dizer que eu tenho um programa socioemocional. Eu fui numa escola, por exemplo, no início do ano aqui no Rio, que ela prometia habilidades socioemocionais e financeiras. Quando chegou no final do ano, a gente foi ver, não deu nada daquilo. É só para mostrar. Só para vender o produto... Agregar valor. Isso, agregar valor. Mas daquele livro de competências socioemocionais, de questão financeira, dá para dizer que foi 2%. E você sabe que é engraçado, né? Porque eu, pela escola, eu levo para as escolas essa discussão de levar a educação empreendedora e financeira. E a dificuldade, porque por trás disso, lógico que você não vai pegar ali um jovem... Na sua infância, agora até pensando em usar a infância. Né? Como é que chama então? Como é que a gente pode substituir? Não tem nome para isso ainda. Então vai ter que continuar a infância. Eu até olho que as pessoas falam, mas como assim? Ele vai... Não é que ele vai virar um dono de negócio, não é isso, mas o que a gente vai trabalhar é a forma dele pensar, a mentalidade dele. Eu posso te dar um exemplo do que aconteceu? Minha sobrinha, na época, ela tinha... Hoje ela tem 12, mas ela tinha uns 10 anos. E ela acordou um dia com uma vontade de fazer pulseiras. E ela foi lá na internet, descobriu como fazer umas pulseiras, né? Que estava na moda e tal. E customizou e tal, botou dentro de um saquinho com adesivo e tal. Quando chegou na escola, ela começou a vender, ela faturou uma grana muito legal. Então, imagina, com 10 anos ela estava no nível de gerenciando o seu próprio negócio. Aí o que aconteceu? A escola descobriu que ela estava vendendo isso e simplesmente barrou todo o processo. Tesourou ela. Entendeu? Tem um livro, tem um cara chamado Davi, não sei se já ouviram falar, ele tem um livro chamado Empreender Grande Desde Pequeno. E ele também vendia cupcake na escola e ele foi proibido pela escola. Aí o que acontece? Ao invés de você, por exemplo, proibir, que tal fazer uma feira de empreendedorismo? Sim. Entendeu? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela é professora de matemática. Jefferson, eu queria botar matemática junto na questão de empreendedores. Como é que eu faço? Eu digo, olha só. Aí eu na época, eu gosto muito de fazer as coisas. Eu fiz um molde de um diamante como um vaso. Então, você pega lá como é que chama aquele... cimento cola, e você faz um molde, compra na internet de silicone e tal, e faz o vaso. Então, você chega numa escola, por exemplo, e diz para os alunos, vamos produzir vasos. Você pode fazer uma negociação com uma floricultura e dizer, isso é um projeto social da escola. Aí você tem lá a etiqueta, você tem lá a especificação do produto e tal, e você comercializa e tal. Aí você vai aprender a ensinar matemática, que é a questão de quanto a gente vai botar de grama aqui de tudo isso, como é que vai precificar, como é que a gente vai cuidar do marketing, de tudo isso e tal. Então, é inteligência prática, né? Só que o que acontece? As escolas pensam que o importante é matemática, física, biologia e tal. Não estou dizendo que não é importante, mas está criando uma mentalidade de pessoas para viver sobre a dependência de outros. Posso dizer que não é um processo fácil convencê-los de começar a falar um pouco disso, né? Mas agora a gente está no boom do socioemocional, né? Eu acho que até porque o nosso tempo aí já está... Mas, de uma forma geral, até para ver se faz sentido o que eu vou te perguntar, mas a gente olhando para pais, as escolas, que a importância de trabalhar essa parte da inteligência emocional ela é muito grande, porque eu vejo, e eu já tive meu momento até de ser mais preconceituoso, e hoje eu sou apaixonado por psicologia, por qualquer assunto. Eu vejo que ainda tem um certo tabu, as pessoas parecem que têm vergonha de buscar isso, né? Não sei se faz sentido isso para você. Eu acho que é por desconhecimento, não é vergonha. Na verdade, assim, isso é uma advertência que a gente faz da comunicação, né? E mesmo da inteligência emocional.
Porque quando você começa a mudar um comportamento de vocabulário em casa, as pessoas começam a perceber o que você está fazendo. O que você está vindo com essa psicologia para cima de mim? Você está meio esquisito. Já falaram para mim assim, você é psicóloga? Eu falei, não. Mas é porque eu leio, faço aulas de reprogramação mental. Já fiz algumas coisas que me levaram a ter uma outra visão. A gente fala muito isso no outro podcast. Assim, as pessoas aceitam pagar alguém que fica lhe dizendo que você tem que levantar peso para te maltratar. Mas alguém para te ajudar a viver melhor, você acha, você tem essa vergonhinha, né? Eu falei que então, algo não está certo. Então, quando eu escrevo esse livro aqui, né, da comunicação não violenta para adolescentes, também é para pais. Né? Perfeito. Então eu vou botar lá na descrição. Eu tenho aqui uma parte que chama-se Adolescentes Reis e Rainhas. Né? Que imaginam, por exemplo, que a casa é um hotel. Vai lá, abre a geladeira, deita na cama, tem a camareira, né? E aí, tem um restaurante. Tem restaurante, tudo isso, compreende? Mas a questão não é deles, a questão é que não foi comunicado qual é a importância que ele tem da contribuição para o bem-estar do processo dentro de casa. Então, assim, se um pai chega a uma mãe e diz, meu filho, eu me assusto quando vejo a meia no meio da sala. Eu preciso que ela esteja lá no tanque depois que você usar, por exemplo. Eu não me importo lavar, mas eu preciso da tua colaboração. Mas o que a gente normalmente aprendeu? Que inferno! Você parece um porco, deixando as suas meias ali. Quem que vai gostar de contribuir com o bem-estar da pessoa escutando dessa forma, compreende? Aí o que acontece? Você cria um formato de comunicação, um ambiente, né? Que eu gosto de chamar de psicosfera, trágica. Então, você evitaria... Você já entra em guerra, né? A casa você já entra, já está uma guerra. E esse exemplo é perfeito, porque acho que tem que só tomar cuidado, porque o pessoal está indo muito para o outro lado também, né? E que é aquilo que a gente estava falando da girafa, né? Você não precisa bater, você pode dizer, não faz sentido a meia aqui, mas não ser conivente, porque também acho que as pessoas estão indo muito pro lado de lá. Pegar a meia, né? Meu filho, você pode tirar a meia? Não vou. Tá bom, então tá bom. Então, isso é manipulação pela mãe. Foi o que a Ellen falou. Eu preciso que você contribua aqui. Compreende? É uma sociedade, isso, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que eu brinco, né? O Lucas, que ele faz parte aqui, né? Que é o filho da Raquel. Eu comecei a brincar, Lucas, esse comportamento é violento, né? Está sendo violento. E ele já percebeu, já consegue distinguir quando é que não está contribuindo com o bem-estar do outro ou não, né? Então, eu não posso aceitar, por exemplo, que só as coisas fiquem boas para você. Então, eu estou comunicando dessa forma. E ele vai raciocinando. Sim. Então, eu chamo de uma comunicação da gota de água na laje de concreto, né? Que vai e atravessa de forma sutil e chega. E para mim, o legal disso que você falou agora é que a gente tem um negócio tão bacana que é o tal do cérebro, né? E às vezes... E na hora que a gente começa a pensar assim, na verdade, você pega ele e você está trabalhando para achar uma solução, para criar algo junto, e não para... Pô, mas falou mal de mim, mas não ficar ruminando algo ruim. Não usando as orelhas do lobo voltando para dentro, né? Então, quando você começa a aprender esse nível de comunicação, você começa a ter mais saúde, mais vitalidade, você não se desorganiza emocionalmente, né? Só que precisa de um investimento. O Marshall Rosenberg diz uma coisa muito legal, que as pessoas dizem, nossa, como isso é fácil, né? São poucos ingredientes, né? Aí depois ela chegava com esse Marshall, como isso é desafiador. Né? Daí ele sabe por quê? Porque é desafiador, porque você tem 10 mil anos de repetição do comportamento violento. Então, você tirar do teu cérebro, é isso de sedimentar, né? Aí ele diz assim, mas eu tenho uma maneira bem fácil de você aprender a comunicação não violenta, muito legal. Eu vou deixar o número da minha conta bancária e você deposita $1.000 por mês na minha conta. E eu vou fazer umas orações para você. Né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, é ir a campo, é treinar, não ter medo de você expressar, de outros dizer que papo é esse, né? Porque depois as pessoas vão celebrar a maneira que você está comunicando. Exato. Né? E ao invés de você dizer o que a pessoa é, você fala o que você está sentindo dentro de você para comunicar. Né? Dizer, minha filha, me preocupa a maneira que você tem conversado com o meu neto, né? Então você está falando, eu me preocupo, você está falando através de você. Ter prazer, eu acho que é uma coisa que a gente vê que as pessoas perderam, ter prazer em ver o outro bem, em ajudar o outro sem... E o que você está falando não estou pedindo para você fazer nada demais, estou pedindo só para você, de repente, me ouvir ou entender. É o olhar observador que a gente tem que ter de nós mesmos e para poder passar e das outras pessoas também. E passar com a fluidez, com as palavras certas. Você vê bem isso, sei lá, às vezes numa fila, alguma coisa, você está ali atrapalhando alguém, a pessoa até... Pô, você tá na frente, você, pô, desculpa, tal. Aí você vê que a pessoa abaixa, abaixou a guarda. E daqui a pouco vocês estão amigos, né? Agora você também podia brigar em 2 segundos. Em 2 segundos.
Então a gente gosta muito de falar, eu gosto na comunicação, a gente fala de tomar suco de girafa. Porque o suco de girafa é um energético porque celebra os momentos de bem-estar. Então, eu, por exemplo, eu dizer assim, olha, eu quero dizer o quanto feliz eu estou por participar aqui desse momento, né, dessa interação. Você está dando uma dose de suco de girafa. É diferente de eu falar numa comunicação assim preguiçosa que é, cara, foi legal, foi joia. Né? Ou botar um emoji. Então você declara o que está vivo dentro de você, assim, olha, como eu me senti feliz e motivado por estar aqui compartilhando com vocês. Né? E então, as pessoas se assustam de escutar isso também. Mas eu não me importo nisso, porque depois elas vão gostar, porque Isso vem muito... E é importante que seja uma verdade para você. Isso é o que você está sentindo. A gente vai ter a proibição agora, já tem, né? A proibição do uso de celulares nas escolas, isso é essencial. Ou seja, as pessoas vão poder falar mais, vão poder escutar mais. Vai ser completamente diferente. Eu sou um pouco contra isso, porque, de novo, não houve um convencimento. Está sendo proibido. Vai ser um passo mais difícil para as escolas. Para mim, imposição é uma comunicação violenta para mim também. Mas talvez foi uma imposição necessária. Não sei se no aspecto, né, falando certo assim, porque a tecnologia está avançando muito rápido, as pessoas não estão tomando noção do que está acontecendo no mundo virtual e precisa dar uma parada, uma freada. Como o Jefferson falou, se você não começar a segurar certas atitudes, certas ações das crianças de agora, você vai ter o que lá na frente? Na comunicação nós temos um termo muito bonito que o Marshall fala, que chama uso protetor de força. Isso é um uso protetor de força. Então, por exemplo, assim, teu filho vai atravessar a rua. E aí você fica apavorado, né? E aí você vai lá e pega no braço dele, mesmo que dê uma lesão no braço, você usa a força para proteger a vida. Só que o que acontece? Depois que você percebe... Você tem que vir com a continuidade, porque senão... Só que o que acontece? O nosso treinamento de aprendizado violento depois traz o uso punitivo da força. Então, depois que eu protegi, eu percebi que ele está salvo, eu vou lá e castigo. Você não devia ter atravessado a rua, estou falando, já te ensinei. A restrição é o uso protetor de forças, que é uma forma de proteger os relacionamentos, de proteger a vida, de deixar que as pessoas deixem de ser zumbis, né, de smartphone. Concordo. Hoje nós temos esse termo novo que chama cérebro podre, né, de Brian Roth, né, que está acontecendo, as pessoas estão raciocinando muito menos em função, não estão aprofundando as coisas. Muito rápido. Então, quem se aprofunda vai ficar um ET quase. Até obrigado, foi legal essa visão. É que, para mim, infelizmente, tudo que você fala, muitas vezes voltado à ação do governo, ela é muito simplista, porque eu entendi a ação. Só que se não tiver um trabalho 10 vezes mais pesado do que proibir depois, a razão que chegou até ali, ela vai continuar existindo. Aí, o que eu acho que agora que vai ser preciso, né? Inclusive, a gente está desenvolvendo o Jefferson também, eu quero que ele fale sobre as palestras que ele faz, os treinamentos. É isso aí. É capacitar as pessoas que estão dentro das escolas, todo mundo, os professores. É conscientização. Igual a gente fala na proteção de dados, é conscientização de que é um mal necessário. Porém, vai ter um reflexo bom. Só que as pessoas precisam entender isso, né? Então, tem uma coisa bem importante que eu gostaria de deixar assim em relação à tecnologia, é que se castiga muito os adolescentes e as crianças por usar a tecnologia. Mas nós adultos também Só que nós temos uma área do cérebro chamada neurônios espelhos, né? A ínsula. Você vai falar o que está na minha cabeça. Então, o que acontece? Para que eu possa educar em casa, por exemplo, eu preciso ser o agente de exemplo. Modelo. Então você tem o pai que se queixa aquela história sabe que esse exemplo da menina se vestir de celular, eu já falava isso há muito tempo. Porque eu disse, nossa, eu quero ser um celular, porque olha, você me toca, você me agarra, você me nossa, você me carrega, você me dá carinho. Então, o que acontece? Você pode observar, o neurônios espelhos, ele copia todo o movimento do outro sem que tenha um controle consciente. Então, se eu pego o celular, por exemplo, na mão, vai ativar os neurônios espelho porque ele já tem a rede neural para isso lá no outro. Então, às vezes você está pegando o celular, você nem sabe qual a motivação que você está pegando. Não. Mas você não está sabendo que o teu cérebro espelhou o comportamento do outro e você pegou o que está ali. Né? Por isso que para mim esse é o ponto. Ai, que legal, proibir na escola. Para mim, se estava abrindo, é porque a escola já falhou, não conseguiu ter atenção, mas tudo bem. Entendi da proteção.
Só que esse que faz aqui é porque ele faz em casa. Então, mas eu fico imaginando... Se não criar o que conscientize, né? A gente, esse é o pedido para os pais, né? Você, né? Você é o primeiro espelho ali, né? Você é o criador desse... Eu fico imaginando, por exemplo, depois dessa norma e tal, as pessoas saindo da escola, sabe quando você está com muita sede? Nossa, sim. Né? Você, como um animal feroz... Vai descontar. Aí você está ali... A proibição, só pela proibição Primeiro que vai carregar tudo, né? Vai tudo ser carregado. Vai vir aqui em chamas de informação. Então, eu tava assistindo depois, até recomendo para vocês, ele faleceu há pouco tempo, eu não lembro o nome dele, mas é um professor do MIT americano, e ele tem uma palestra que ele fala sobre como palestrar. Olha, que legal. E no início da palestra, então, ele dá um certo chamamento nas pessoas que elas estavam usando o laptop e o celular. Então ele pediu assim, desliguem, por favor. Porque ele diz o seguinte, nós temos somente uma via de entrada de informação. Então, quando você está usando o celular, você não... aí eu gosto muito do Maturana, que ele tem uma frase que ele diz assim, ele define o amor, né? O que é o amor? Amor é igual a ver e escutar o outro. Então, se eu estou aqui dizendo assim, fale que eu te escuto, eu não estou amando. Não. Né? Então, você só tem uma entrada, uma via de entrada de informação. Você não consegue prestar atenção aqui, prestar atenção aqui. Né? Então, por isso que é o treino. Né? O filho quer falar com o pai. Vira o celular para baixo e foca. E olha, então, você está amando, né? Vendo e escutando o outro. Caramba. Jefferson, deixa tuas redes sociais aí para o pessoal que está escutando o podcast, que a gente vai ter que terminar. A gente tem que terminar. Mas acho que a gente vai ter que ter um outro episódio. Aqui tem o canal, né? Então a gente pega o barquinho para atravessar para a praia. Aí tem um barco de ter umas 50 pessoas cabe dentro desse barco. E aí foi interessante que eu olhei para o lado, assim, tava 49 com o celular. Embora a paisagem seja uma paisagem belíssima, né? Os 49 estavam... Mas esse é um belo exemplo, que eu uso muito esse barquinho, que vai, como a gente vai deixando o cotidiano parado e a gente vê quantas coisas belas tem na nossa volta. Não vamos perdendo essa capacidade. Eu estava numa viagem agora, a gente estava na Patagônia, Argentina. Eu, minha filha e meu marido. E aí o meu celular acabou a bateria. E aí eu falei, nossa, no lugar mais bonito, eu não tenho como tirar foto. Aí minha filha virou pra mim, mãe, tira foto com os olhos. Tem. Olha só. Eles têm sabedoria. É mais ou menos a ideia do Disney, né? Porque assim, o Walt Disney não viu a Disney, né? Porque ele faleceu antes. Ele disse, não, ele viu tudo. Ele viu tudo, porque ele viu no planejamento todo. Tava tudo na cabeça dele. Nossa, até arrepiei agora, isso mesmo. Viu tudo. Eu vou depois botar lá também, mas se quiser passar a sua... Bota o link também, eu acho também. A gente precisava uma segunda. Meu arroba do Instagram é arroba Jefferson Capelari, 2P e 2Ls e Jefferson um só. Né? Mas eu quero dizer que estou muito feliz e motivado, né? Mais uma vez, por poder compartilhar esse conhecimento. Conseguimos tomar um chá de... um suco de girafa. Tomamos um suco de girafa. Para mim, particularmente, e acho que... Falando foi muito legal. Eu sou suspeita porque eu já sou aluno, já sigo ele. Olha, a gente segue. Madre Teresa diz assim, as pessoas não deveriam sair da tua presença menos felizes do que chegaram, né? Isso aí. Então, essa contribuição, quando a gente fala da vida, as pessoas se conectam. Né? E a gente vai colocar no link do episódio o link do livro dele. E tem mais 4, tem um projeto muito bacana. Eu tenho 10 livros. Ligado a esse livro. Esse livro específico, né? Tem um projeto que ele criou. Esse livro tem um projeto muito bonito numa escola que adotou em São Paulo, chamada Escola Internacional da Alphaville. Né? Olha, a Escola Internacional da Alphaville adotou meus livros e daí foi em função dos alunos que falaram, Jefferson, eu escrevi os outros livros que não era para adolescentes, daí a partir deles eu escrevi esse aqui, né? E aí, só para encerrar, eu queria dizer assim, eu perguntei para um aluno, ele diz assim, o que você pode aprender sobre a comunicação não violenta? Ele diz assim, a gentileza arruma tudo. Que fantástico. E é verdade. Eu achei fantástico, porque tem a frase do poeta Gentileza, aqui do Rio, que diz assim, gentileza gera gentileza. Mas só que a palavra gera é uma palavra que determina e engessa. Então, é uma garantia do evento, e não é. Porque, às vezes, você pode ser gentil com alguém e a pessoa não ser gentil com você. Mas, quando ele diz que a gentileza arruma tudo... Legal. Eu disse... Fantástico. Legal isso, ter saído dele. Muito legal. Então, essa é a ideia. Super obrigado. Adorei essa. Gentileza arruma tudo, né? É isso. Já fica um convite aí pro próximo, agora que você é quase carioca. Já agora... Isso aí, gente. Tá aqui, tá pertinho da gente agora, hein?
Vamos embora ou não? Vambora. Acho que foi muito rico. Estou aqui Obrigada, já Jefferson. doido para passar para todo né? mundo. Muito obrigada. Assistir. Jefferson, super obrigado. Patrícia e Eda. Vamos? Vamos. Até a próxima, gente. Obrigado. Não esquece lá de seguir, compartilhar. Passa para os pais, amigos. Passa para aquela tia que você não gosta. Aquela mãe que você não gosta, porque você acha que o filho é meio mal educado. Escola, passa para todo mundo. É aí que a gente vai precisar. Obrigado, Tchau, gente. obrigada. Obrigado, Jefferson. Gratidão.